Companheiros, dando sequência a mais uma sessão plenária, nós teremos agora a palestra Ciência, Tecnologia na Atualidade. Passarei a ler agora um resumo do currículo do ministro. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência da Informação, formado pela Universidade de Brasília, de 82 a 84, foi analista de projeto das áreas de transporte e energia, de 85 a 86, foi analista técnico da Secretaria de Tecnologia Industrial do MIC, atuando na área de energia e tecnologia industrial básica. De 87 a 89, foi técnico do SEBRAE, atuando nas áreas de apoio tecnológico aos pequenos negócios, superintendente da área de modernização e cooperação técnica. De 89 a 90, foi secretário-geral adjunto do MEC. Em 90, foi técnico da FINEP, atuando na área de apoio à Secretaria da área de apoio à Consultoria Nacional. De 90 a 92, coordenação de modernização tecnológica PBQP e PACTI. 92, foi secretário adjunto do governo, secretário adjunto de governo do governador do Distrito Federal. 93, foi secretário adjunto da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do GDF, governador do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. De 94 a 95, foi presidente da FAP do Distrito Federal. Foi técnico na FINEP, atuando na área de negócios internacionais de tecnologia. De 96 a 97, foi vice-diretor do IBICT. De 98 a 2000, foi chefe de escritório da FINEP em Brasília. De 2000 a 2002, foi diretor do Departamento de Setores Intensivos e Mão de Obra da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do MDIC. De 2002 a 2019, foi analista de tecnologia do SEBRAE Nacional, onde exerceu as funções de gerente de acesso a gerente de acesso ao mercado de serviços financeiros, coordenador do CRAB, participações como conselheiro do CDE, do SEBRAE, Paraná, Acre, Roraima, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e como representante do SEBRAE em conselhos e fóruns nacionais e internacionais. Atualmente, é o nosso ministro do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com vocês, ministro do Estado da República Federativa do Brasil, Paulo Alvim. Eu vou aproveitar e quebrar o protocolo que o Fred me permitiu, né? Então, me desculpem se eu estou sem gravata, né? Mas eu tenho um mal, Fred. Cadê ele? Desceu, ele fica, né? Eu sou engenheiro, e engenheiro, além de mão na massa, é sujo de graxa. Então, eu sou dessa geração que, às vezes, a gravata atrapalha, porque pode pegar na engrenagem, né? Então, obrigado, primeiro, Fred e o Zé Carlos, governadores que nos convidaram para estar aqui. É pena que a garotada está saindo. Tá, sim, tudo bem, mas eu acho que a temática que pediram para falar com vocês hoje tem muito a ver com eles, porque é a proposta de futuro. Não existe país desenvolvido, inclusivo e sustentável que não fortaleça a educação, ciência e tecnologia. E eu brinco, algo que na primeira conversa que eu tive com o presidente Bolsonaro, né, que a gente trabalha para filhos e netos. Por quê? Porque a gente recebeu de pais e avós sempre um país melhor. E a gente precisa sempre ter a preocupação de deixar algo melhor para eles, né? E necessariamente nesse mundo
acelerado que nós vivemos, né, nós precisamos cada vez mais de educação, ciência e tecnologia. Ontem vocês tiveram um privilégio, né, de ouvir o astronauta Marcos Pontes, meu amigo, né, responsável por eu estar aqui hoje, né, porque foi ele que me tirou do Sebrae para trabalhar e fazer parte da equipe dele, mas uma inspiração, né? Então, o primeiro elogio que eu faço a vocês é terem convidado a ele. E outra inspiração, que pena que não pôde estar aqui com vocês, falaria hoje aqui no início, né? Que é talvez um dos brasileiros que um dia ainda vai ser reconhecido internacionalmente, que foi responsável por, usando ciência e tecnologia, o ministro Paulinelli, né, permitiu que a gente, e aqui eu vejo muitas pessoas da minha geração, você é novo, né, que a gente importava alimento, arroz, feijão, trigo, então, maçã da Argentina. Né? Maçã era um presente que a gente levava quando as pessoas estavam doentes nos hospitais. Eu sou dessa geração. E hoje o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. E temos o desafio de 2050, não colocado por nós, colocado pelos outros atores do planeta, para alimentar 50% da população mundial. Não existe isso sem ciência e tecnologia, né? Não existe isso sem um processo de educação. E eu lembrava, Fred, que, na minha geração, vários colegas, amigos de infância, adolescência, tinham a oportunidade de conhecer outras experiências no mundo, graças ao Rotary. Talvez a garotada de hoje não saiba disso, mas vários brasileiros, né, tiveram a oportunidade de interagir no passado graças ao Rotary. Ou seja, a família Rotary sempre teve preocupação com o futuro, sempre teve preocupação com os jovens, né? E isso é algo que dá orgulho para os brasileiros, por termos incorporado e transformado. Então, eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje e quero fazer uma referência ao trabalho histórico que vocês fazem em favor do país, né? Em cada um dos distritos. Eu sei aqui que nós estamos com o distrito 4590 e o 4560, mas vocês estão espalhados país afora, né? Eu sou carioca e moro numa cidade pequena, de 20 mil habitantes, e o Rotary está lá, né? Eu conversava no café que uma das lideranças do meu município, do Rotary, é uma pessoa que eu, todo sábado, eu encontro, que eu vou lá comprar ração, né? Porque eu moro na área rural. E ela sempre me provocando. Quando é que você vem? Tá? Mas eu queria registrar aqui o papel que vocês fazem a nível, né, nacional, pelo país, né? Instituições como a de vocês, nós precisamos cada vez mais. Eu brinco, né? Instituições do bem é o que a gente mais precisa. E vocês são, literalmente, uma instituição do bem. Tá? Então, a primeira manifestação minha é de reconhecimento e elogio ao que vocês fazem. E eu fiquei muito feliz quando você fez reconhecimento às equipes, porque ninguém faz nada sozinho. Já foi o tempo que a gente tinha um que puxava o processo. Hoje, se o time não for junto, se a visão de ganho coletivo não tiver na frente, alguém vai perder. E a tendência é que todos percam, né? Aquele chavão de juntos somos fortes é real, né? É muito concreto essa visão do coletivo. E a pandemia nos ensinou isso, né? A pandemia nos provou como é importante estarmos juntos para solucionar os problemas que se apresentam. Não sei se o Marcos falou isso ontem, né? Mas a gente tem que estar preparado para as próximas. E a melhor forma da gente estar preparado para os próximos problemas é estar cada vez mais junto e num processo de transparência e respeitando
as capacidades e competências de cada um, né? Todo mundo tem talento, todo mundo pode colaborar, desde que o propósito seja maior, né? Então, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite de estar aqui com vocês. E agora eu vou falar um pouquinho, né, do tema que me pediram. Obrigado, Fred. Obrigado, Zé Carlos. Tá? Vamos lá. Eu falei, eu sou engenheiro, né, mas eu gosto de história, né? E eu sempre começo minhas conversas, né, contando histórias. Quando a gente fala em ciência e tecnologia, né, nesse país, que tem poucos anos, né, recentemente, junto com o presidente Bolsonaro, nós tivemos em Porto Seguro para comemorar 522 anos desse país, né, diferenciado, seja pela diversidade de brasileiros. Aqui, com certeza, se perguntar, cada um vai ter um bracinho na Europa, um bracinho, né, nos Estados Unidos. Eu vi que tem muita gente de braço nos Estados Unidos, braço na África, braço na Ásia, e aqui todos nós somos iguais. E esse é um diferencial importante, inclusive para encontrar soluções por olhar diverso. Mas, mais que isso, somos um país privilegiado pela biodiversidade que temos. E temos que utilizar isso, né? E, mais uma vez, a provocação que o presidente da República sempre nos faz temos que olhar países que não têm nada e o que são. E nós que temos tudo, por que ainda não somos, né? E esse fazer a diferença, fazer um país mais equânime, um país mais justo, passa necessariamente pelos avanços e massificação de educação, ciência e tecnologia. Nesse sentido, né, um pouquinho dessa história de ciência e tecnologia, né? Esse ano é o ano do bicentenário, um ano que temos que comemorar, mas nós temos nesse país instituições quase bicentenárias na área de ciência e tecnologia. Nós temos instituições como o Observatório Nacional, que foram instalados aqui, né, pelo imperador ainda. Nós temos instituições aqui em São Paulo, como o IPT, como o Instituto Agronômico de Campinas, que foram fundamentais para diversos ciclos econômicos, né, da pujança paulista. Nós temos instituições como o Museu Guild, em Belém, que tem mais de 150 anos. Nós temos instituições como o Instituto Nacional de Tecnologia, lá no Rio de Janeiro, que tem mais de 100 anos, que foi responsável pelo primeiro carro a álcool. Não na crise do petróleo, muito antes. Ou seja, esse país sempre fez ciência e tecnologia. Nós temos diversos cientistas que ficaram e deram contribuições a nível internacional. Aí vem aquela pergunta, por que no Brasil não tem um prêmio Nobel? Porque nós temos um pouco um complexo de vira-lata. Os de fora nos respeitam muito mais do que os de dentro. E a gente precisa ter visão, né? Não é ser orgulhoso, como os irmãos argentinos, mas ter orgulho do que fazemos aqui. Orgulho do que fazemos. E aí a gente tem que se inspirar nos argentinos. Eles têm orgulho do que fazem. Eles se valorizam e valorizam tudo o que temos. Então, esse é um primeiro esforço que a gente vem fazendo, né, desde janeiro de 2019, que é popularizar a ciência. E aí eu faço uma homenagem à minha amiga Cristiane, que os pais estão aqui. Levar a ciência para as crianças, levar a ciência para a população. É fundamental mostrar que o que tem aqui dentro, que matou o telefone, matou a máquina de retrato, e breve vai matar o computador, né? Tem muita ciência e tecnologia aqui, que a gente usa como se fosse uma coisa normal, mas que não. Se nós não tivermos ciência e tecnologia, nós não conseguimos nos inserir
no século XXI. Né? Então, começando por mostrar o papel da ciência para a sociedade. E aí se teve alguns lados bons, né? Porque é um pouco o meu perfil. Eu gosto sempre de ver, eu sou otimista, eu gosto sempre de ver, né, o que a gente pode tirar da dificuldade, aprender e avançar. Né? Eu brinco que a gente tem que ter erros novos. Erros antigos, por isso que a história é importante, a gente não pode cometer, né, esse equívoco de repetir. A gente precisa ter erros novos. Uma coisa que foi fundamental no processo da pandemia foi a percepção para a sociedade, no mundo inteiro, do papel da ciência. Né? Cansei de ver várias pessoas, articulistas, pessoas da mídia, e o cidadão comum falou, qual é a base científica disso? O que a ciência fala dessa vacina? A minha geração, talvez, foi uma geração das mais vacinadas. Nós nunca perguntamos a origem da vacina, nós nunca perguntamos se aquela vacina era certificada, se aquela vacina cumpria todos os rituais e se tinha risco. E nós tomávamos a vacina. Né? E fazíamos questão de... Em todas as campanhas, o Brasil é exemplo nessa questão do seu Plano Nacional de Vacinação. Hoje nós temos mais de 80% da população brasileira vacinada. E aí, se comparar internacionalmente, somos top de linha. Infelizmente, perdemos quase 700 mil brasileiros. Isso não se recupera. A gente tem que referenciar e não permitir que isso se repita. Né? E olhando a questão da vacina, dos IFAs, né, que todo mundo passou a ser especialista, entender o que significa, né, um insumo farmacêutico básico, né? Todo mundo aprendeu essas coisas, foi um aprendizado desse período. Nós temos que ter autonomia para não depender, né, de vontades de terceiro, do ponto de vista geopolítico ou mercadológico, de ter acesso ou não a soluções de saúde. E, por conta disso, um dos setores que se tornou estratégico para o país é o que a gente chama de complexo da saúde. Eu tive, na época, secretário, né, mais diretamente envolvido com a questão dos ventiladores pulmonares, que todos devem ter ouvido histórias e mais histórias, que nós não tínhamos condições de produzir um ventilador pulmonar por conta de 2 equipamentos, uma válvula e outro equipamento, que ninguém conseguia comprar, porque eram poucos os fornecedores do mundo, e hoje a gente tem empresas brasileiras com tecnologia nacional em condição de produzir solução que foi encontrada em menos de 6 meses. Então, saúde é algo fundamental, porque se nós não tivermos as nossas soluções, quem sofre é a nossa população. Saúde é fundamental. Então, a primeira questão é isso. E saúde, desde Oswaldo Cruz, nós sempre tivemos pesquisadores muito significativos. A história mostra quão importantes são os pesquisadores brasileiros na área de saúde. E aí precisamos ter uma coisa muito em mente. As doenças do norte são diferentes das diferenças do sul. Se nós não construirmos as nossas soluções, nós iremos padecer. E nós já tivemos experiências recentes. Zika, dengue, chikungunya. Se nós não buscarmos soluções, os nossos pesquisadores, nossos profissionais de saúde, ninguém vai se preocupar com esse tipo de doença. E ainda tem uma vantagem. Como são doenças do hemisfério sul, a ciência e a tecnologia que nós fazemos nesse país vai ajudar todos os países do hemisfério sul. E, felizmente, nós somos um país que temos a melhor ciência e tecnologia no hemisfério sul. E isso, às vezes, nós não falamos e não acreditamos, como nós ouvimos nos últimos 2 anos.
O Brasil tem condição de fazer vacina? O Brasil tem condição, né, de desenvolver IFAs nacionais? Temos e estamos fazendo, né? E o brasileiro tem memória curta, né? Geralmente é ciclos de 2 anos, ele só lembra e não lembra do período eleitoral, né? Mas na Guerra das Malvinas, né, quem salvou os irmãos argentinos, porque o mundo todo se fechou com eles, com oferta de antibióticos, fomos nós, brasileiros. Essas coisas as pessoas não lembram. E eu estou falando salvar vidas de pessoas que foram defender liberdade e democracia, num período de guerra. Então, saúde é a maior demonstração de que bela ciência nós fazemos no Brasil. E aí, hoje, nós temos 2 referências mundiais, que é o Butantan e Manguinhos. Né? E mostramos isso para o mundo. E, muitas vezes, nós nos questionamos, nós entramos num processo de não validação. Se faz a melhor ciência na área de saúde. Mas é só em saúde? Não. Historicamente, e desculpa eu voltar a fazer sempre o link do passado, porque, olhando o passado, a gente consegue olhar o futuro e construir um futuro melhor. O exemplo que eu já citei da agricultura, numa homenagem ao Alisson Paolinelli. Nós precisamos, e foi uma decisão dele, jovem ainda, há bastante tempo atrás, né, no governo Geisel, quando mandou 1.000 pesquisadores brasileiros para o mundo, para estudar, para ver o que estava acontecendo lá fora. Talvez muitos, na época, criticaram, vou mandar esse pessoal para passear, vão ficar lá 2, 4 anos lá fora passeando, mas eles voltaram e, vinculados às universidades, instituições de pesquisa, como muitas que tem aqui em São Paulo, e principalmente a Embrapa, construíram uma nova agricultura, a agricultura tropical. Graças a pesquisadores brasileiros que foram conhecer, né, o que se fazia nos melhores centros de pesquisa do agronegócio no mundo e construíram as soluções brasileiras. Nós não somos uma potência do agronegócio à toa. É fruto disso. E hoje é muito interessante, recentemente tivemos aqui em Ribeirão Preto, no AgriShow, e a gente vê todas as empresas, os grandes players de máquinas, de equipamentos, de insumos, aqui. Porque aqui se faz a melhor agropecuária do mundo. E por isso que o mundo demanda. E aí a gente tem vários pesquisadores, vários nomes, várias inovações criadas com o DNA do Brasil, por brasileiros. Esse é o papel da ciência e da tecnologia, que muitas vezes, né, tem até aquela propaganda, né, o agro é pop, o agro é tech, né, aquilo aí ajudou as pessoas a perceberem a relevância, né, um país que tem, né, com tecnologia, e não é dádiva de Deus, a capacidade de produzir 5 safras em 2 anos. Ninguém consegue isso no mundo. Isso é pura ciência e tecnologia. Que tem a capacidade de produzir em terrenos que antes não se fazia nada. Hoje, o maior desafio que a gente tem no agronegócio é a produção de trigo. Trigo que já foi totalmente importado, a totalidade, para a gente comer pão. Qual é o brasileiro que não gosta de comer um pão francês? Não existe, ainda mais passado na chapa. Né? É um hábito brasileiro, apesar do pão ser francês. Né? Mas o trigo sempre foi importado. Nós estamos na iminência de, em 2 safras, virar exportador de trigo.
E produzir trigo não é lá no Rio Grande do Sul, é em Roraima. Isso é ciência e tecnologia no agronegócio. Ciência e tecnologia no setor industrial. Talvez o maior desafio. Por quê? São setores intensivos no uso do capital e o país tem limitações de investimento. Mas nós temos soluções diferenciadas. Soluções como, por exemplo, o caso da Embraer. Não poderia ser diferente. Santos Dumont descobriu o avião. Nada do que ter aqui, com todo o questionamento que os americanos falam com os irmãos Wright, mas foi aqui que se descobriu o avião. Então, nada melhor do que termos aqui uma das maiores empresas de aeronáutica do mundo com um desdobramento. Mas isso foi fruto de investimento, né? O sonho do brigadeiro Casimiro de juntar educação, pesquisa e setor empresarial. Ou seja, nós sabemos como fazer. Precisamos também, na área de educação, ciência e tecnologia, convergir. Poderíamos falar vários segmentos. A indústria automobilística, que nesse momento passa por uma reviravolta. Nós inventamos o veículo a álcool, nós inventamos o veículo flex, nós estamos construindo o veículo híbrido, e breve nós teremos boas notícias de veículos a hidrogênio verde do nosso etanol. E o Brasil, hoje, está sendo visto, por conta desse embate que temos na Europa Oriental, como um provedor de energia limpa para o mundo. Poucos países podem ser exportadores de energia limpa. Nós já temos quase 80% da nossa matriz energética limpa. Em breve, nós começaremos a exportar tudo isso construído com tecnologia brasileira, fruto de pesquisa de brasileiros, desenvolvido por empresas nacionais. Mas temos alguns grandes desafios e também janelas de oportunidade. E aí a presença dos jovens, a presença, né, de motivação para que tenhamos mais meninos e meninas, principalmente as meninas. O pessoal às vezes me critica porque eu falo meninas, mas eu sou pai de 4 filhas, então tenho que falar em meninas e não em mulheres. Né? Elas nunca serão mulheres para a gente, serão sempre meninas. Né? Quem é pai de meninas sabe o que eu estou falando. Né? Nós precisamos de mais mulheres na ciência, na tecnologia. Por quê? Porque ela tem vantagens sobre nós. Ela tem olhares diferenciados e isso precisa ser usado em favor do desenvolvimento. E aí nós temos diversos programas estimulando a maior presença, né, de mulheres na ciência, na tecnologia, nas startups, em todo esse processo. E um ponto fundamental, como eu falava, é a questão das novas áreas. Né? Nós estávamos com saudade de encontros presenciais. Mas uma das coisas que nós aprendemos durante a pandemia foi os encontros virtuais. As consultas virtuais, as aulas virtuais, o trabalho remoto, o que fez acelerar a transformação digital. Sem percebermos. Todo mundo já é craque em participar de videoconferência. Os aniversários virtuais. Todo mundo entra, até o vovô e a vovó. Todo mundo foi acelerado na alfabetização digital em usar aplicativos
comprar por aplicativos virou moda e salvou o segmento de bares e restaurantes. Criou postos de trabalho de teleentrega, né? Isso foi realidades que nós vivemos. E nisso tem muita tecnologia. Mas quando a gente pensa em transformação digital, né, e tivemos, ao longo da trajetória, vários pesquisadores fundamentais, até hoje temos produtos diferenciados, empresas multinacionais lideradas por empreendedores brasileiros, bons engenheiros, bons administradores, nós vamos ter a grande revolução a partir de setembro com o 5G, que a gente nem sabe o que é, mas que está chegando. E aí, nunca vai se usar tanta tecnologia. E um indicador para vocês terem a percepção do tamanho do problema bom que nós temos. O Brasil passa por dificuldades de emprego, mas o setor de telecomunicações, de tecnologia, informação e comunicações, tem uma demanda de mais de 400 mil postos de trabalho que crescem 120 mil novos postos por ano. E estamos começando a perder trabalhadores brasileiros para o mercado internacional, porque essa é uma demanda internacional, porque hoje eu consigo trabalhar aqui, de Águas de Lindóia, numa empresa na Ásia, sem precisar sair daqui, e recebendo numa conta em moeda forte, lá fora. Então, já são vários, principalmente meninos e meninas, que já começam a prestar serviço remoto em empresas internacionais na área de TIC. É o imigrante que não precisa mudar. Ele ganha dinheiro daqui. E sabe por que essa diferença? Porque a nova geração, no meu caso, minhas filhas, já falam inglês, são bem formados, porque os brasileiros, apesar de toda a crítica que fazemos, né, para a educação, que precisa melhorar a qualidade, sem dúvida, mas ainda se forma muito bem em várias escolas que universalizaram, né, por todo o território nacional, e que têm criatividade fruto da diversidade da constituição da nossa população. Então, profissionais brasileiros são requeridos na área de TIC no mundo inteiro. E nós temos um desafio de formar brasileiros, empregar brasileiros para receber bons salários. Esse é o problema bom que a gente tem, onde a gente vai precisar de quê? Muita tecnologia. Área de mineração. O Brasil sempre foi conhecido como uma grande reserva mineral. Aliás, o extrativismo imperou nesse país desde o ciclo do pau-brasil, né? Mas hoje, e isso também é um desafio que foi colocado pelo presidente para o nosso ministério, nós precisamos deixar de exportar tonelada e vender grama. E eu não estou falando grama vegetal, não. É grama de satélite, é grama de avião, é grama de produtos de alto valor agregado, que tem base, né, base na sua formação de minerais preciosos, e eu não estou falando de pedras preciosas, de materiais preciosos que nós temos aqui e que temos desenvolvido tecnologias para isso. Eu estou falando de nióbio, eu estou falando de grafeno, eu estou falando de lítio, eu estou falando de terras raras. Para quem se lembra da tabela periódica, aquela última linha que a gente nunca olhava, né? Então, essa é um pouco da realidade que nós vivemos hoje.
que a maior parte dos brasileiros não sabe. Desconhecem o que está acontecendo. Desconhecem que a gente tem, nesse momento no país, construído durante 7 décadas. Porque há 71 anos atrás, uma pessoa visionária, o almirante Álvaro Alberto, criou o CNPq, criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não para construir bomba atômica, mas para desenvolver a tecnologia nuclear, que é importante para radioisótopos, radiofármacos, que são fundamentais nos tratamentos oncológicos, para fazer radiação em alimentos, para aumentar o ciclo de vida dos alimentos e, com isso, a gente reduzir desperdício. Ou seja, tecnologia nuclear para atender às demandas atuais de uma sociedade. Esses ciclos que começaram há 71 anos atrás, que ao longo do tempo vem sendo constituído com a criação do CNPq, da CAPES, da FINEP, de diversos órgãos que começaram a alavancar a ciência e a tecnologia brasileira no esforço de termos uma base de conhecimento que hoje é estratégica e fundamental para darmos um salto. Hoje, poucos sabem, nós formamos anualmente 25 mil doutores e 50 mil mestres. Pesquisadores que levam de 10 a 12 anos para serem preparados para começar a contribuir. E que, infelizmente, 25% desses profissionais, investimento de todos nós brasileiros, porque não se faz isso sem recurso público, estão desempregados. Que começam, muitas vezes, a ter oportunidades lá fora, e a gente começa a fazer evasão de cérebros. Ou seja, o momento atual é de cada vez mais formar mais gente, e aí, um indicador internacional, nós somos o 13º país do mundo em produção de conhecimento científico. Mas o 5º país do mundo a usar o conhecimento que nós mesmos produzimos. 4 países se apropriam de forma gratuita do conhecimento gerado por pesquisadores brasileiros para o quê? Ganhar riqueza, gerar riqueza, gerar postos de trabalho. Né? Há uns 10 anos atrás, vocês se lembram que o Japão queria registrar o açaí como um produto japonês. Né? A China já está produzindo diversos peixes amazônicos, como, por exemplo, o tambaqui da China. Porque hoje o conhecimento flui. O desafio nosso é o quê? Primeiro, o que a gente chama reduzir o gap 13,57. Somos o 13º país do mundo em produção científica e o 57º em inovação. Ou seja, a gente produz muito conhecimento, mas transforma muito pouco em produtos e serviços inovadores. Esse é o maior desafio desse país, porque é isso que gera riqueza. Né? Vocês sabem que o melhor café do mundo é o café da Alemanha, é o café italiano. Não, Colômbia ainda produz, né? Mas não existe um pé de café na Itália, nem na Alemanha. Eles fazem o quê? O blend dos melhores cafés do mundo. Uma boa parte sai daqui. Sai, inclusive, de São Paulo. E por aí vai.
Esse é o desafio que nós temos. Talvez o maior desafio que nós tenhamos para a área de educação, ciência e tecnologia é produzir mais conhecimento, termos mais pesquisadores e empresas, para que esse conjunto todo, numa grande aliança, que a gente costuma chamar de tríplice hélice, eu junto comunidade acadêmica, setor empresarial e setor de suporte governamental, nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal, para que isso permita a geração de riqueza a partir de conhecimento brasileiro. Em áreas estratégicas, e nós, no caso do Ministério, definimos 6 linhas muito fundamentais. Primeiro, tecnologias de informação e comunicação. Hoje virou uma infraestrutura. Antigamente, quando uma empresa queria se instalar em alguma cidade, pedia luz, água e pavimento, e esgotamento sanitário. Hoje, o primeiro item é conectividade. Segundo ponto, setor saúde. Nós vivemos isso. Saúde virou questão de soberania nacional. Virou uma questão de soberania tecnológica. Segurança alimentar, segurança energética e segurança hídrica passam a ser estratégicos. Lembrando que o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Guardem isso. Isso é um bem. 12% da água doce do mundo está no Brasil. E uma área que alguns podem achar, porque o governo tem uma presença militar a ser forte, é a questão de defesa. E quando eu falo de defesa, eu estou falando do setor espacial. Eu não conseguiria chegar aqui ontem, eu vim de Campos do Jordão, direto para cá, se eu não tivesse com GPS. A gente nem imagina que o GPS tem um satélite lá em cima funcionando. A gente não imagina, por exemplo, que uma criança lá na Amazônia, para ter aula, às vezes precisa de um sinal de satélite. Que um atendimento médico que pode resolver problemas de ribeirinhos no país, ou que, muitas vezes, eu moro a 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Até bem pouco tempo eu tinha internet por satélite. Porque se eu não fizesse isso, eu não tinha acesso à internet. Com certeza, muita gente no Vale do Ribeira não tem acesso à internet. Então, o portfólio de serviços, que a gente chama de serviços satelitais, serviços espaciais, estão no dia a dia da gente e a gente não percebe. Já. Então, ser um ator-chave na área de espaço, e ontem o astronauta Marcos Pontes deve ter contado algumas histórias, que com certeza é o maior especialista brasileiro desse tema, é fundamental. A questão de tecnologias nucleares. E eu não estou falando de bomba atômica, por favor. Eu estou falando em radioisótopos, radiação de alimentos, eu estou falando de tratamentos de saúde, eu estou falando de geração de energia limpa. Porque agora o mundo percebeu que energia nuclear é limpa. Sempre foi. Né? A questão que nos preocupa hoje, a qualquer um de nós, segurança cibernética. Até o dia que a sua conta, principalmente a conta bancária, foi invadida, a gente acha que isso não vai atingir nunca a gente. Segurança cibernética é um problema do mundo, onde lá também tem o bem e o mal. Tem os hackers do bem e tem os hackers do mal. Nós temos que estimular os hackers do bem para criar segurança cibernética. Porque nós agora vivemos na nuvem, e na nuvem não é no espaço, não. Tudo que temos, toda a nossa informação está na nuvem. E ninguém vê essa nuvem. Essa nuvem é virtual. E como um espaço virtual, passível de invasão.
E vocês veem a grande discussão que existe sobre invasão que o país vive nesse momento. Então, o que eu quero dizer, e eu acho que eu já estou quase terminando, né? Pedir para alguém, o pessoal me avisar. 1 minuto, tá? Obrigado. Ela funciona, Fred. Eficiência. O país precisa, mais do que nunca, porque nós precisamos sair daquela máxima que nós somos o país do futuro. O futuro não espera a gente. E o futuro está se acelerando. Então, mais do que nunca, a gente precisa de muita educação, muita ciência e tecnologia, muito foco, porque não dá para ser abrangente. Quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém. Mas nós temos áreas que são estratégicas e podemos nos reposicionar como um player a nível internacional. Nós precisamos de uma reindustrialização para uma realidade de uma economia 4.0. Nós precisamos nos posicionar como o maior contribuidor em ciência e tecnologia no âmbito do Hemisfério Sul. E, para isso, nós precisamos praticar. Foco em ciência e tecnologia se faz com capital humano, com infraestrutura de ciência e tecnologia, e nós hoje, poucos sabem, temos laboratórios de pesquisa únicos no mundo, seja na Amazônia, seja aqui em Campinas, no CNPEM, seja em São José dos Campos, no INPE, seja na Bahia, no Senai-Sematec, em diversos territórios. Nós temos ecossistemas de inovação que articulam empresas, setor de geração de conhecimento científico, universidades, institutos de pesquisa e políticas públicas convergentes a nível de governo federal, estadual e municipal, e fluxos de recursos que começam a ser garantidos graças a uma ação do ano passado que garantiu que o maior fundo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não sofra situações de contingenciamento e descontinuidade. Com isso, a gente conseguirá irrigar anualmente a comunidade acadêmica, a comunidade científica e a comunidade empresarial. Isso vai nos permitir um novo reposicionamento, um novo respeito deste país, não como o país do carnaval, mas o país da inovação, o país da agregação de valor e valorização do seu conhecimento. Obrigado. E os companheiros aplaudem de pé, ministro Paulo Alvim, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil. E para entrega do certificado, convido o governador Fred Sondali, governador Zé Carlos Azevedo e diretor Antônio Henrique Vasconcelos para entrega do certificado ao ministro Paulo Alvim. Logo após, teremos a fala do nosso governador 21, 22, do Distrito 4590, José Carlos Azevedo. Por favor, permaneçam em plenária. Eu gostaria, acredito que o governador José Carlos também, eu vou passar o microfone para você, mas fazer um rápido agradecimento ao ministro Paulo Alvim pela sua disponibilidade de poder estar aqui hoje com a gente. A gente sabe da sua agenda que é bastante concorrida, é bastante complexa, né? Mas mesmo assim você tirou um tempo e veio aqui nos agraciar com as informações, e nós estamos sempre à disposição. E mais uma vez, meu muito obrigado. Passar a palavra ao governador José Carlos e ao Henrique também para as considerações. Ministro, o Rotary faz um trabalho voluntário extraordinário no Brasil, você sabe disso. A nossa instituição está à disposição
para ser parceiros nos projetos. Se precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, parabéns pelas suas palavras. Bom, ministro Paulo Alvim, eu queria agradecer muito em nome do Rota Internacional. Como mesmo o Zé Carlos já falou, nós somos parceiros em vários projetos no mundo todo, e por que não na nossa nação. Agradecer toda a expertise e todas essas informações tão importantes para nós. Muita coisa eu aprendi aqui que eu nem sabia. Adorei a história do trigo, porque nós trabalhamos na área do trigo, né? E a gente sabe que realmente, talvez em 2 safras, ter trigo aqui no Brasil é maravilhoso. O nosso pão tá alinhado ao dólar. Como é que nós podemos continuar a isso, né? Então, nosso agradecimento por todo o seu serviço, pelo que o senhor vem fazendo pela nossa nação. Muito obrigado. Parabéns, ministro. Obrigado. Um abraço. Não, hoje a gente já manda. Tá ok. Ministro, vamos ver se consegue.